Preste atenção nisso. Você já fez o certo e se sentiu um idiota por isso. Ajudou sem receber um obrigado. Calou a boca enquanto quem estava errado saía como certo da história. Foi mal interpretado bem na hora em que fez a coisa certa. Olha só o tamanho da mentira que a gente carrega. Virtude devia ter aplausos, devia ter a trilha sonora perfeita. Mas repara numa coisa, o Superman é idolatrado porque o poder dele é visível. O S tá lá, estampado no peito, brilhando para a cidade inteira ver. Já o Batman, caçado, confundido com o próprio problema que ele resolve, opera na sombra e carrega o peso sozinho e sem nenhuma plateia. A coroa, assim como o manto, se forja na solidão e não no palco. O algoritmo da vida e a cultura do reconhecimento. Preste atenção no que aconteceu com a sua cabeça nos últimos anos. As redes sociais treinou o seu cérebro para esperar o retorno na hora. Curtiu, vê a notificação. Postou, você vê os números das suas redes sociais subindo e crescendo cada vez mais. E sem perceber, você começa a cobrar da vida real a mesma resposta instantânea que o story te dá. Fez o bem, é o obrigado na hora. Segurou a onda, quer que alguém veja o seu esforço. Só que o mundo real não roda o algoritmo. E é aí que a ferida se abre. Olha as cenas. Porque você já viveu isso. Ajudou alguém, carregou o peso, resolveu o problema e recebeu de volta indiferença. Calou a boca, engoliu seco, enquanto quem estava fazendo errado saía rindo, faturando, subindo de posição. Fez a coisa certa em reunião, numa treta de família, numa decisão que ninguém mais teve coragem de tomar. E o retorno que veio foi o julgamento. Te chamaram de exagerado, de difícil e de santinho do pau. Você cresceu ouvindo isso, mesmo que ninguém tenha falado com essas palavras. E quando a vida real não entrega esse roteiro, alguma coisa em você quebra. Você começa a se perguntar se vale a pena continuar sendo o cara certo em um mundo que só bate palma para quem parece errado. É por isso que o Superman enche estádio e o Batman anda sozinho pelo telhado. Um tem um S brilhante no peito, iluminado, é reconhecido, amado pela cidade inteira só de aparecer no céu. O outro carrega o mesmo peso, também protege, resolve, também sustenta, só que embaixo de uma máscara no escuro, caçado pela própria polícia que ele mesmo protege. Reparem nisso, os dois fazem o que é certo, mas apenas um deles recebe aplausos. E essa pergunta que vem à mente: cadê o seu aplauso? Cadê o seu reconhecimento que você jurou que ia vir se fizesse a coisa certa? Quem é que está filmando o seu sacrifício? Ou será, assim como o Batman, você foi chamado para proteger uma cidade que nem sabe o seu nome verdadeiro? Porque aqui já dá para cravar uma coisa. Se sua obediência e o seu esforço, o seu caráter depende da plateia para sustentar, isso não é virtude, isso é performance esperando o aplauso. E a performance sem holofote morre. Virtude de verdade continua de pé mesmo no escuro, mesmo sem ninguém batendo palma, mesmo quando a única testemunha é o teto do seu quarto às 3 da manhã. As 3 chaves da virtude invisível. Chave 1. A virtude sem plateia é a única virtude real. A palavra estabelece isso há mais de 2000 anos, muito antes de existir o Stories. Em Mateus 6, tem uma instrução direta. Quando fazer o bem, faça em segredo. Nem a mão esquerda, nem a mão direita precisa saber o que você está fazendo. Por quê? Porque Deus vê o oculto. Repara, é literalmente o princípio que rege o morcego no telhado. Ele não protege gota para sair no jornal. Na real, o jornal o crucifica. Ele age escondido porque escondido é onde a virtude dele é genuína, sem contaminação de plateia. C.S. Lewis resumiu esse princípio de um jeito que corta fundo. Integridade é o que você é quando ninguém está olhando. É a máscara ao contrário. Não é para esconder quem você é para revelar quem você é quando ninguém pode te dar crédito por isso. Sabe o que é o mais louco disso? Bruce Wayne, de dia, recebe aplausos vazios, cheio de gente que nem conhece ele de verdade. Batman, de noite, recebe perseguição fazendo o trabalho que realmente importa. Vira a chave com isso na mão. Performance precisa de plateia para existir. Caráter não precisa de nada, além de você mesmo, no escuro, decidindo agir, mesmo sabendo que ninguém vai bater palma para vocês. Chave 2. O sofrimento não é bug, é o preço da posição. Em Filipenses, o convite não é para evitar o sofrimento, é para participar dele. Não como um acidente de percurso, mas como parte do chamado. E olha a ironia que a própria história do morcego carrega. O sistema não caça ele apesar dele fazer o certo, caça ele porque ele opera
fora do controle da própria cidade que devia protegê-lo. Ele não presta contas para ninguém, não pede autorização, não segue o jogo político de quem manda. E isso assusta mais o sistema do que o próprio crime. Por isso o rosto dele vira cartaz de procurado, enquanto o crime que ele combate continua sendo tratado como normal. Preste atenção nisso. O justo, dentro de um mundo caído, muitas das vezes sofre mais, não menos, exatamente por resistir ao errado, enquanto todo mundo ao redor luta fazendo o contrário. E a neurociência hoje só explica no corpo o que a Bíblia já avisou há séculos. O seu córtex pré-frontal é a área responsável pelas decisões éticas de longo prazo. E é exatamente essa área que o cérebro tenta desligar quando o custo emocional fica alto demais. Isso muda tudo, porque quando bate a vontade de largar a capa, de parar de proteger uma cidade ingrata, isso não é fraqueza moral aparecendo do nada. É seu cérebro tentando te poupar de uma dor que o próprio chamado exige que você carregue. Chave 3. Aceitar ser mal compreendido. É maturidade, não masoquismo. Chave 3. Aceitar ser mal compreendido é maturidade, não masoquismo. Diagnóstico direto, sem anestesia. Você não foi chamado para ser entendido, foi chamado para ser fiel. E ninguém carrega isso melhor do que o cara que salva a cidade e ainda assim vira alvo da própria polícia que ele socorre. Sabe o que é mais louco? Ele podia parar a qualquer momento, podia tirar a máscara e exigir reconhecimento, cobrar satisfação por cada vida que ele salvou. E não fez isso. A psicologia comportamental chama esse mecanismo de necessidade de validação social, sequestrando a decisão moral. Na prática, você troca o certo pelo aceito. Mas olha o que fica de pé no fim das contas. O peso que o morcego carrega sozinho, sem ninguém para confirmar que valeu a pena, é exatamente o que separa ele de qualquer vigilante barato atrás da fama. O manto que ninguém vê é o que revela quem você é realmente. Conclusão. Então chega a hora de parar de sentir e começar a decidir. Onde é que você está trocando fidelidade por aplauso essa semana? Qual é a sua Gotham particular? O lugar onde você protege, resolve, carrega o peso e ainda assim é mal interpretado por isso. Preste atenção nisso. A cruz não foi acidente de percurso. Não foi Deus perdendo o controle da situação. Foi o caminho. O justo sofrendo dentro de um sistema torto, carregando o peso sozinho, sem plateia, sendo zombado exatamente no momento em que fazia a coisa mais certa que um homem já fez em toda a história da humanidade. E não é diferente do morcego recebendo o tiro da própria polícia que ele defende. Se o modelo máximo de virtude terminou execrado, pendurado, escarnecido, por que você achou que sua obediência ia terminar diferente? Sofrer fazendo o que é certo não é sinal que algo deu errado. É sinal que você está no caminho certo. É igual o morcego que continua noite após noite sem cobrar satisfação da cidade. O seu compromisso não é grandioso, não é heróico, é simples e pesado ao mesmo tempo. Continuar fazendo a próxima coisa certa mesmo sem aplauso. Porque, no fim, a diferença entre quem performa virtude e quem vive virtude é exatamente essa. Um precisa de plateia para continuar. O outro continua mesmo quando o teatro esvazia, mesmo quando as luzes se apagam, mesmo quando a única resposta que recebe é ser confundido com um problema que ele mesmo resolve. A coroa como manto se forja na solidão e não no palco. E se você viu o vídeo até o final, se inscreva e comente Batman nos comentários. E até o próximo vídeo.